Então, como resolver a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, né? Para um potencial central, que depende da posição. A equação de Schrödinger independente do tempo, essa daqui. Né? Esse primeiro termo é o laplaciano da função de onda, mais o potencial vezes a função de onda igual a energia e a função de onda, certo? Aqui ela independe do tempo. Você vai resolver ela usando as coordenadas esféricas, né? Que são r, θ e φ, né? Então, você vai precisar usar o laplaciano em coordenadas esféricas. Ele tem essa forma aqui, certo? Então, você vai colocar ele na equação. E você vai chegar nisso aqui, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, o laplaciano em esféricas, né? Mais o potencial da função de onda igual a energia da função de onda. Você vai fazer separação de variáveis. Então, você vai considerar uma solução psi de r, θ, φ, que é um produto de três funções, né? Rzão em função de r, θ, vamos chamar assim de θ maiúsculo em função de θ, e φ maiúsculo em função de φ. Então, a derivada em relação a r, você só deriva em r, certo? Então, aqui tem a derivada em relação a r. E aí, esse termo que aparece aqui, então, ó, ele vai ser dessa forma aqui. Aí você faz também a derivada em θ e a derivada em φ. E substitui tudo isso na equação, certo? Então, você faz esse procedimento. Você vai chegar aqui. Aí, veja só, você multiplica tudo por menos 2mr² sobre h cortado ao quadrado. E aí, a gente chega em dois termos, ó. Esse aqui e esse. No qual esse aqui só depende de rzinho. E esse aqui só depende de θ e φ. Pelo procedimento de você fazer separação de variáveis, quando você tem essa situação em que um lado da igualdade é uma derivada em relação a uma variável e o outro lado é outra derivada em relação a uma outra variável, você tem que ter que ambos os termos devem ser constantes para a igualdade ser válida. E aí, nesse caso, a gente vai chamar a constante de L vezes L mais 1, certo? E ao fazer a separação... a separação não. Aqui você tem essa equação que só depende de R, que é essa equação aqui. Ou seja, ela é igual a uma constante, então eu já passei a constante aqui para o lado esquerdo, então mudou o sinal. E a mesma coisa aqui, a parte... aqui é a equação que só depende de θ e φ, então é a equação angular. Aqui já coloquei a constante. Então a gente chega nessas duas equações. A parte radial, chamada de parte radial, muito importante, e a equação angular. Aí a gente vai fazer a separação angular, a separação de variáveis na equação angular. E quando a gente fizer esse procedimento, vai aparecer um número quântico m e vai surgir os harmônicos esféricos. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar tudo por seno ao quadrado de θ para tirar esse θ desse termo. Então, aí esse termo vai depender só de θ e esse aqui só de θ e φ. Ó, tem três termos, né? Aqui só depende de θ, aqui só depende de φ e aqui só depende de θ. Então, você faz de novo o procedimento que tudo é igual a uma constante, aqui no caso, menos m². Você vai obter uma equação que é a equação clássica de um oscilador harmônico, certo? A derivada segunda, né? Mais a constante vezes a função é igual a zero. E essa outra equação diferencial, só que aqui ela depende de θ e φ. Não, perdão, essa aqui só depende de φ. E essa só depende de θ, né? Então, você chega nessas duas equações diferenciais. Essa é clássica do oscilador harmônico. A solução pode ser dada pelas exponenciais aqui, ó. A
uma constante, vai ser definida pelas condições iniciais, vezes a exponencial de e elevado a imφ, mais b vezes e elevado a menos imφ, ou você pode escrever na forma trigonométrica, certo? Que a exponencial ela pode ser usada a partir da identidade de Euler, escrita na forma trigonométrica. E lembra que φ e φ mais 2π são o mesmo estado físico, né? O mesmo ponto físico. Mas aqui, então, essa parte não vai ser resolvida. O que a gente vai resolver aqui é essa equação que tem... que só depende de θ. É uma equação diferencial. Então, para θ dependente de θ, você vai ter essa equação. Você divide tudo por seno ao quadrado de θ e multiplica por θ maiúsculo. Você obtém essa equação. Se você quiser, você pode fazer esse exercício sozinho, né? Fazendo as contas. A ideia nesse vídeo é só passar mesmo, com a ideia de fazer um resumo. Se você já viu esse assunto ou ainda vai estudar, esse vídeo ele prepara um pouco para você entender melhor todas essas contas, né? Mas o ideal é você fazer tudo, né? As contas. Então você resolve essa equação para o θzão dependente de θ, você chega na equação associada de Legendre, que é uma equação diferencial de segunda ordem, que aparece muito em problemas de física, quando você resolve problemas de simetria esférica. E as soluções dela são os polinômios de Legendre. E θzão em função de θ é proporcional a um polinômio de Legendre vezes cosseno de θ. E a parte angular da função de onda era uma variável aqui, gama, vamos chamar gama maiúsculo, dependente de θφ, igual a θzão, função de θ, φ maiúsculo, dependente de φ. Esses são os harmônicos esféricos. Você faz separação de variáveis, né? E chega nos harmônicos esféricos. A função de onda de uma partícula em potencial central fica... Ela é um produto que depende dessas três variáveis. Então, a função de onda, ela é uma função de R vezes os harmônicos esféricos. E aí você pode colocar os harmônicos esféricos aqui, né? E aí surgem os números quânticos, N, L e M, né? Tá, isso daqui é a definição dos harmônicos esféricos, tá? Então, L são os inteiros não negativos, 0, 1, 2 e assim por diante. E o M é menos L mais 1, L menos 1 até L. Para cada L existem 2 L mais 1 possíveis M. Então, é assim que você faz o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio não. A equação de Schrödinger independente do tempo, você usa coordenadas esféricas para resolver. E aí, fazendo um resumo então do que tudo que foi feito até aqui, a gente fez separação de variáveis para a equação de Schrödinger independente do tempo, em coordenadas esféricas, né? Então, as coordenadas r, θ, φ. A gente obteve a parte radial e a parte angular. E aí a gente pegou a parte angular e fez separação de variáveis de novo. A gente chegou numa EDO clássica de oscilador harmônico e na equação associada de Legendre. A equação associada de Legendre ela tem essa forma aqui. E suas soluções são os polinômios de Legendre, que tem essa definição aqui. Bom, então é isso. A ideia é essa.